irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Estaremos lendo alguns versículos do capítulo 17 e também alguns versículos do capítulo 18. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero louvar o nosso Deus por mais esta oportunidade, a qual o Senhor nos proporciona de poder estar na sua casa e juntos comungarmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e podemos por mais uma vez prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Arthur Duarte, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, sua casa, que Deus possa abençoar os demais obreiros, a minha retaguarda, amigos, companheiros, no nome do Senhor Jesus. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Quem achou e pode dizer amém? Amém. Está escrito a partir do verso 1. Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está a leste do Jordão. Versículo de número 7. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Capítulo 18, versículo de número 43 e 44. Disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Também o verso 45. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Pai, sabemos que o Senhor está no meio de nós, Pai. Eu te peço que pela sua misericórdia o Senhor possa nos conceder graça para ministrar e falar a respeito da tua palavra. Eu reconheço, meu Pai, que dependo unicamente do Senhor, pois está escrito: não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, que através do teu Espírito, meu Pai, o Senhor possa falar conosco. Pouco importa que eu diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor possa curar, libertar, batizar com evidência de línguas estranhas e salvar nesta noite, e que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome para todos sempre. Amém. Podeis vos assentar, queridos. Queridos, estamos diante de uma palavra a qual está relatando a narrativa do texto a respeito de um dos maiores profetas que já existiu em toda a história da humanidade. Elias fora levantado por Deus em tempo de crise, em tempo a qual Acabe estava reinando.
Jezabel, estava perdendo o foco, estava perdendo o sentido de saber quem mandava era somente o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus forte Jeová. Eles estavam curvando-se a Baal, acreditando que Baal poderia fazer imensuravelmente coisas maiores pelaquela nação e por suas vidas. É exatamente neste tempo que Deus vai usar por instrumentalidade a vida de um homem chamado Elias. Elias é um dos maiores ícones para o judaísmo até os dias de hoje. Nós sabemos que Elias foi um dos maiores profetas levantado por Deus em toda a história da Bíblia Sagrada. O interessante é que ele é um dos homens que vai aparecer no cenário do Antigo Testamento, mas também vai aparecer no cenário do Novo Testamento, precisamente no momento da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao lado de Elias vai aparecer a pessoa do patriarca Moisés. Elias vai ser alguém que não vai ser lembrado apenas no tempo a qual está profetizando, mas a história, o legado que este homem vai deixar no tempo que estava sobre a terra, vai deixar no tempo a qual Deus estava usando, vai continuar a ser lembrado e também influenciar uma geração por longos e longos anos. É por isto que nesta noite Deus quer falar conosco através da vida deste homem, porque o legado, porque a história que Deus vai fazer, vai causar na vida deste profeta, vai ser lembrada até os dias de hoje. Me chama a atenção que Elias já morreu, que a terra já sucumbiu, que Elias já está debaixo da terra e o seu corpo já foi totalmente sucumbido, mas me chama a atenção que a história, que o legado do que Deus fez na vida deste homem continua lembrada até os dias de hoje. Eu abro um parênteses para dizer a nós que estamos aqui nesta noite o que Deus preparou para a sua igreja, o que Deus preparou para aqueles que foram levantados, para aqueles que foram escolhidos por Ele. Não é algo momentâneo, mas
são diferentes do que aqueles que não estão com Deus, pois todo aquele que fora escolhido e levantado por Deus, quando ele fala, o poder das suas palavras vai atingir a 3 dimensões. Em cada dimensão que a tua palavra chegar, vai ser feito e causado um efeito. A primeira dimensão que a palavra de alguém que está com Deus atinge é a dimensão humana, é a dimensão dos homens. Você já parou para perceber que até aqueles que não servem a Deus acreditam no poder das suas palavras, que Deus as usa por intermédio da sua voz para profetizar a vida de alguém? Você já percebeu que hora e outra alguém chega para você e diz: ora por mim, profetiza alguma coisa sobre a minha vida? Sabe o que é isto? É que os homens respeitam e reconhecem o poder de Deus que está nas suas palavras. A segunda dimensão que as suas palavras vão atingir é a dimensão do inferno, aonde está Satanás e seus demônios. Só que quando as suas palavras atingem a dimensão do inferno, o diabo causa nele o efeito do temor. Por que temor, Diego? Porque o diabo sabe que a terceira dimensão que a tua palavra atinge é a dimensão aonde está Deus, é a dimensão dos céus. E sabendo o diabo que a tua palavra atinge a dimensão dos céus, ele sabe e ele teme, porque quando a tua palavra chega nos céus, Deus reconhecendo que você é escolhido, que você é separado, que você é filho dele, Deus se levanta ao seu favor para fazer com que as suas palavras se tornem realidade sobre a sua vida. É por isso que o diabo teme quando
sequer uma gota de orvalho sobre a terra. Ao momento que Elias estava profetizando isto, Elias estava afrontando os adeptos de Baal, estava afrontando a religião do baalismo, pois todo aquele que era adepto de Baal entendia e pensava que Baal era o Deus que controlava a chuva. Quando não chovia, é porque Baal não tinha permitido. Agora, quando chovia, é porque era a vontade de Baal. E Baal tinha permitido a chuva. Ao Elias dizer, segundo a palavra do meu Deus, não haverá chuva, Elias estava dizendo, não é Baal que controla nada. O único que tem poder de controlar alguma coisa é um Deus a qual eu sirvo, é um Deus chamado Jeová, é um Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ele estava mostrando que apenas quem controla é o nosso Deus. Só que a palavra profética que ele vai lançar poderia trazer prejuízo para a sua própria vida, porque nós sabemos que se não tem chuva, tem seca. Se tem seca, não tem água. E se não tem água, coisas péssimas podem acontecer, como o caso do ser humano poder chegar à morte, porque a ciência vai nos ensinar que o corpo humano aguenta ficar até 5 minutos sem respirar. Passando disto, o homem chega à morte. O corpo humano aguenta ficar até 54 dias sem se alimentar. Passando disso, o homem pode chegar à morte. O corpo humano aguenta ficar até 5 dias sem beber nenhum tipo de líquido. Passando disso, o corpo começa a se desidratar e o homem pode chegar até a sua morte. Ao Elias profetizar isto, a morte poderia chegar até a vida do profeta, porque sem água o homem podia morrer. Mas o interessante é que o Deus que permite você profetizar é um Deus que cuida daquele que ele levantou. Deus vai olhar para Elias e vai dizer, esconde-te no ribeiro do Querite. Elias, é a primeira vez que Elias vai aparecer na Bíblia Sagrada, sendo usado por Deus. É a primeira vez que Elias vai mostrar que Deus havia dado um ministério, uma chamada. E neste momento, Deus está falando para Elias, Elias, esconde-te no Querite. O interessante é que esta palavra, esconder-se, significa também, no original, preparar. Sabe o que é interessante? Porque quando vem a chuva, ficou a terra em seca, não por semanas, não por meses, mas exatamente por 3 anos. E no meio da crise, Deus vai mandar Elias
Deus só esconde aquele que Ele quer mostrar. Deus não esconde ninguém se Ele não quiser mostrar para alguém. Tem gente que tem promessa e está esperando há muito tempo pela promessa, mas parece que ninguém te enxerga. Parece que o teu tempo nunca chega. Parece que você vai viver para sempre neste anonimato. Você não está esquecido. Você está escondido por Deus. Porque no tempo que Ele te esconde, Ele te prepara. Porque no tempo que Ele te esconde, Ele te dá estrutura. Para que estrutura, Diego? Para Ele mostrar você para todo mundo. Para Ele cumprir a promessa dEle na sua vida. Deus escondeu a Davi cuidando de ovelhas no pasto. Quando mostrou a Davi, fez de Davi um dos maiores reis. Deus escondeu a Paulo por 10 anos em Tarso. Quando mostrou a Paulo para a humanidade novamente, fez de Paulo um dos maiores implantadores de igreja. Deus escondeu a Jesus por 30 anos. Quando o ministério de Jesus floresce e Deus mostra o seu filho, todos reconhecem que ali estava o Filho de Deus. Deus está te escondendo, não é para acabar com a tua chamada. Deus está te escondendo para que você entenda que Ele está prestes a te mostrar para alguém. Aguenta esconderijo, aguenta esse tempo, porque quando o tempo do esconderijo acabar, Deus mostrará a tua história para muitos. Só que o interessante é que a palavra querite, ela significa deixar do tamanho certo. Deus não está te escondendo por acaso. Deus não esconde ninguém por acaso. Elias estava no princípio do seu ministério. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu preciso te esconder, porque enquanto eu te escondo, eu deixo você do tamanho que eu quero que você seja. Eu escondo você, porque enquanto você está escondido, eu estou te preparando, te estruturando para viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Eu escondo você para que você entenda que não é do tamanho que você quer, não é do tamanho que eu quero, mas é do tamanho que Deus quer. Deus está te escondendo para te deixar do tamanho que Ele quer que você fique. Porque para você poder viver o que Deus tem para a tua história, você precisa se adequar ao tamanho que Deus quer que você seja. Esse esconderijo é o lugar onde Deus vai te estruturar. Este esconderijo é o lugar onde Deus vai cuidar da tua história. Este esconderijo é o lugar onde Deus está te deixando do tamanho que Ele quer que você fique. Mas fique tranquilo, porque mesmo no querite, mesmo no esconderijo, Ele não te deixará faltar nada na tua história. Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando do teu ministério. Ei, o interessante é que no esconderijo Deus cuida. E a forma que Deus vai cuidar é fazer que um corvo, ave de rapina, ave que se alimenta de carniça, ave que se alimenta de coisa morta, ave que se alimenta de coisa podre, traga alimento para Elias. É interessante que o corvo, ele só desce aonde tem coisa morta. O corvo só desce aonde tem coisa podre. Mas agora ele está descendo para alimentar Elias no meio do querite.
querite vai secar. E quando o querite seca, eu vou correr para me encerrar. Quando o querite seca, Deus vai enviar a Elias para Serepta. O interessante é que Deus vai falar o seguinte: vai para Serepta, porque eu já dei ordem a uma viúva que te sustente. Deus não te envia para lugar nenhum sem o cenário já estar preparado para você viver lá. Entenda uma coisa: Deus não começa nada sem já ter terminado primeiro. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é o Alfa e é o Ômega, o princípio e o final. Ele é o Deus que começa e Ele é o Deus que termina. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque a tua história foi começada, mas também já está concretizada por Deus. E Ele está querendo fazer que você viva aquilo que Ele tem para a tua história. Deus vai dizer: vai para lá. E quando Ele vai chegar em Serepta, a história vai dizer que a viúva vai dar pão e vai dar água para Elias. Só que sabe o que é interessante? É que depois dela dar, o filho vai morrer. E quando o filho morre, o profeta que estava vivendo no meio da crise vai profetizar e o filho vai voltar à vida. Porque aquele que é levantado por Deus, ele consegue ser usado por Deus até nas adversidades. Ele consegue ser usado por Deus até mesmo na crise. Ele vai ser usado e Deus vai ressuscitar o menino. Entenda uma coisa: aquela viúva vai alimentar, mas é depois que o menino vai ressuscitar que ela vai olhar para Elias e vai dizer: eu vejo que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus é verdade na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Em Querite, Ele te escondeu. A palavra Serepta significa fundição. Sabe o que é fundição? Juntar uma matéria a outra matéria e uni-las. Sabe o que Deus está dizendo? No Querite eu te escondi, agora em Serepta eu junto a minha matéria com a sua matéria e mostro para todo mundo que fui eu quem te levantei, que fui eu quem te separei, que fui eu quem te escolhi, que fui eu quem te chamei. Sabe o que é Serepta? Serepta tem água e Serepta tem pão. Sabe o que é isto? Deus está dizendo em Serepta: a minha palavra, porque pão lembra alimento e alimento lembra palavra. Palavra, Deus vai dizer: a minha palavra está na tua vida. E enquanto a minha palavra estiver na tua vida, não tem crise, não tem demônio, não tem nada que consiga parar o que eu tenho na tua história. Depois disso, já que eu encerro, a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar Elias ir diante de Acabe e dizer que a chuva iria voltar. E o interessante é que Elias vai subir o Carmelo. E quando ele vai subir o Carmelo, a Bíblia vai ser clara ao dizer que por 6 vezes o moço que Elias ordenou para vislumbrar se tinha algum sinal no céu vai voltar dizendo: não tem nada. Na 7ª vez, o moço vai dizer: tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que depois deste sinal, os céus se escurecem e uma grande chuva vem sobre a terra. A primeira resposta, que vai se repetir por 6 vezes: não tem nada. Entenda uma
coisa: o meu compromisso com Deus, a santidade que eu busco diante de Deus, não vai me livrar de passar muitas das vezes por aflições, mas o meu compromisso com Deus vai me garantir que no meio do nada, o Deus do tudo caminhará juntamente comigo, que no meio da crise, Deus não vai me abandonar. Entenda uma coisa: todo aquele que é chamado por Deus vai viver a fase do nada, que vai aparecer até que Deus te esqueceu, que Deus não tem história para você, mas entenda que o tudo sem Deus é nada, mas o nada com Deus é tudo, porque o Deus a qual nós servimos é capaz de fazer que esse nada na sua vida se transforme em tudo que você precise para você viver. Deus está dizendo: no meio da dificuldade, Ele é o teu pastor, Ele é o teu tudo, e não te faltará nenhuma coisa, porque Ele é quem está cuidando da tua história. Depois do nada, a resposta vai ser: Elias, tem um pequeno sinal, como do tamanho da mão de um homem. Entenda que todo aquele que é chamado não vai começar no alto. Eu sei que Deus te prometeu coisas grandes, eu sei que Deus te prometeu levar nas alturas, mas se você quer subir, primeiro você vai ter que entender a valorizar as pequenas coisas, porque ninguém chega em cima se não souber a cuidar das pequenas coisas da vida. Ninguém chega no alto se não souber valorizar os pequenos sinais que Deus está te dando. Davi não chegou diante dele, primeiramente, a oportunidade de derrotar Golias, não. A primeira oportunidade para Davi foi de levar comida para os seus irmãos. Oportunidade pequena, mas dentro daquela oportunidade pequena estava junto uma grande oportunidade que marcou a história de Davi para sempre. Deus vai te levar aonde Ele te prometeu, mas entenda, as grandes oportunidades vão vir dentro de pequenas oportunidades. É tempo da gente valorizar o que é pequeno, é tempo da gente valorizar os pequenos sinais, porque são essas pequenas oportunidades que te levarão a coisas grandes, que Deus vai marcar a tua história para sempre. Eu vim profetizar sobre a tua vida que nesta semana ainda Deus está trazendo pequenas oportunidades que te levarão a grandes. Não despreze, porque depois desse pequeno sinal tem grandes coisas de Deus que Ele trará para a tua história. Quem é espiritual e quem tem intimidade com Deus entende isso, porque o moço vai chegar e vai dizer: ei, é apenas um pequeno sinal. Mas Davi vai, ou melhor, Elias vai olhar e vai dizer: fala para Acabe preparar o carro, porque vem uma grande chuva. Quem conhece a Deus sabe que de um mínimo detalhe, de um pequeno detalhe, Deus pode fazer coisas grandes acontecerem na história. Tem gente aqui que chegou vivendo pequenas coisas. Tem gente aqui que está pensando que Deus não tem mais nada para você, porque só acontece coisa pequena, porque só diante da tua ótica humana acontecem coisas pequeniníssimas. Mas Deus está dizendo que dentro destas pequenas coisas, Deus está trazendo um tempo de grande chuva para a tua história. O que é isto, Diego? No tempo de grande chuva, a tua casa é alcançada
gerando um grande milagre, Deus está gerando uma grande chuva, Deus está mudando a tua história. Eu termino aqui dizendo para você, não tinha melhor lugar para Deus fazer Davi ou Elias subir a não ser o Carmelo, porque Carmelo significa campo fértil, local de fertilidade. Sabe o que é fertilidade? Um dos seus significados, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa capacidade de produção em abundância. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Eu te escondi no querite, eu te liguei a minha matéria em Serepta, mas no Carmelo eu te farei produzir o que você não produzia antes. Eu farei você ter fertilidade, eu farei você ter crescimento, eu farei você avançar como você nunca avançou antes. Eu vim profetizar nesta noite que Deus está nos conduzindo para o Carmelo nesta noite. Aquilo que estava parado vai voltar a andar, aquilo que não crescia vai voltar a crescer. Eu vim profetizar nesta noite que Deus está conduzindo esta congregação subsede do setor 3 ao Carmelo, porque Carmelo, Diego, porque no Carmelo Deus fará esta casa produzir como nunca produziu antes. Deus fará essa casa crescer como nunca cresceu antes. Deus está trazendo uma mensagem para nós nesta noite. Você vai começar a produzir, você vai começar a ter fertilidade, a tua vida vai começar a andar, você vai começar a crescer, a tua vida vai desenvolver. Coloque-se em pé juntamente comigo. Querite não é o teu final, querite é esconderijo, Serepta não é o teu final, Serepta é lugar que Deus vai unir as forças dele contigo. Agora entenda, Carmelo é lugar de milagre, Carmelo é lugar de providência, Carmelo é lugar de Deus se manifestar. E Deus está dizendo para você, eu te levo ao Carmelo, porque no Carmelo tem providência de Deus para a tua história, tem providência de Deus para a tua casa, tem providência de Deus para o teu ministério. Deus está trazendo um tempo de fertilidade, Deus está trazendo um tempo de produtividade. A tua história vai crescer como nunca antes. Uramagária, Célia, eu quero orar pela sua vida nesta noite e devolver este microfone. O primeiro convite que eu quero fazer aqui nesta noite é para você que talvez nunca aceitou Jesus Cristo, confessando com os seus lábios, e quer aceitá-lo nesta noite. É para você que está afastado e quer voltar nesta noite para Jesus. É para você que não está firme com Deus e quer pegar firme com Ele. A oportunidade está nas suas mãos. Se você jogar lá fora, você está dando liberdade para o diabo fazer o que quiser na tua história. Mas mesmo fraco, mesmo em dúvida, se você agarrar esta oportunidade, você está dando liberdade para Deus te fazer feliz, para Deus fazer milagre na tua história, para Deus cumprir os projetos dele na sua vida. Eu quero perguntar aqui nesta noite, existe porventura alguém que queira aceitar ao Senhor Jesus, voltar para o Senhor Jesus, pegar firme com Ele nesta noite? Faz um sinal com a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Existe alguém? Do meu lado esquerdo existe alguém? Deus tem uma nova história para
na sua vida. Deus quer te conduzir ao Carmelo nesta noite. Deus quer te fazer feliz como você nunca foi. Existe alguém aqui no meio que quer tomar esta decisão. Existe alguém que quer se atentar para o chamado de Deus e vir tomar esta decisão. Do meu lado direito, porventura, existe alguém que queira aceitar ao Senhor Jesus, pegar firme com Jesus, voltar para o Senhor Jesus. Faz um sinal com a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Eu vou contar até 3. Se não tiver ninguém, eu vou fazer o segundo convite. Existe alguém que quer aceitar, voltar, pegar firme com o Senhor Jesus? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Se não tem, eu quero chamar aqui na frente somente você que quer ser conduzido ao Carmelo nesta noite, que quer que Deus comece a trazer um tempo de fertilidade na tua vida, que quer que Deus comece a trazer um tempo de produção na sua vida, aonde você começará a produzir, aonde você começará a crescer, como nunca você cresceu antes, como nunca você produziu antes. Você que precisa de um milagre de Deus, você que precisa de uma resposta de Deus, saia do seu lugar e venha rapidamente aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Não é o tempo final para a tua história não terminou, a tua história não acabou, foi apenas o esconderijo de Deus. Deus te escondeu para você poder viver o que Ele tem para a sua vida. Mas por que Deus me escondeu? Para deixar você do tamanho que você precisa ser. Porque se Ele não te escondesse, Ele podia perder você. Ele te escondeu para te marcar, para não te perder, para você viver debaixo da dependência dEle. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: o que estava parado vai começar a andar na tua história, o que não produzia vai começar a produzir na sua vida. Feche os seus olhos nesta noite, feche os seus olhos neste momento. Eu te dou 30 segundos para você começar a orar ao Senhor, para você começar a adorar o nome do Senhor. Sabe como Elias chegou no Carmelo? Não foi batendo no peito, não foi dizendo eu posso, não foi dizendo eu sou alguma coisa. Elias chegou no Carmelo de joelho, Elias chegou no Carmelo adorando. Deus te trouxe aqui para te levar
dos teus filhos que está diante do altar, que foram tocados pelo poder da tua palavra. Eu tenho certeza, Deus, que nesta noite o Senhor operou neste lugar. E em nome do Senhor Jesus, que cada vida, Senhor, ao sair, Senhor, desta casa de oração, saia cheio do teu favor, cheio da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos e nós te agradecemos, ó Pai. Amém e amém, Jesus.